Você já imaginou que o combustível que você usa pode estar prejudicando o seu veículo? No vídeo de hoje, vamos desvendar um dos maiores escândalos envolvendo o biodiesel no Brasil. Fique com a gente e descubra como um senador contraditório revelou essa verdade assustadora. Hoje, vamos falar sobre um tema polêmico e de grande impacto: o biodiesel e suas consequências nos motores. Recentemente, um senador brasileiro fez 2 pronunciamentos contraditórios sobre o biodiesel, levantando sérias questões sobre a segurança e a eficácia desse combustível. Vamos analisar cada detalhe, entender as implicações técnicas e políticas e descobrir como isso afeta você, motorista. Em uma audiência pública no Senado sobre o projeto de lei do combustível do futuro, o senador Irineu Hort fez uma declaração alarmante. Ele afirmou que o aumento do percentual de biodiesel nos combustíveis resultou na explosão dos motores. Com suas palavras exatas, quando se aumentou o percentual do biodiesel, os motores explodiram. Ele mencionou casos específicos de motores que inicialmente funcionaram bem, mas começaram a falhar e explodir após a elevação do percentual de biodiesel. Essa afirmação, feita em um fórum tão significativo quanto o Senado, levanta sérias preocupações. No entanto, em um vídeo postado pela Frente Parlamentar do Biodiesel, o mesmo senador apresentou uma visão completamente oposta. Ele declarou que o diesel B14, contendo 14% de biodiesel, não causava problemas nos motores. Irineu Hort afirmou que, tanto na frota de caminhões quanto nas máquinas agrícolas, o uso do S10 com 14% de biodiesel não provocava falhas. Essa mudança drástica de posição gera questionamentos sobre a veracidade e a consistência das informações apresentadas. Como pode um senador, em um curto intervalo, ter opiniões tão divergentes sobre um tema técnico de grande relevância? Essa contradição sugere a possibilidade de influências externas, como pressões políticas e interesses econômicos, que podem estar direcionando as declarações e ações dos nossos representantes. A transparência e a consistência são essenciais em políticas públicas que impactam diretamente a segurança e os custos para os cidadãos. A discrepância nas declarações do senador também revela a falta de consenso e de estudos técnicos sólidos sobre os efeitos do biodiesel nos motores. De um lado, temos um alerta grave sobre explosões de motores. De outro, uma garantia de funcionamento perfeito. Essa incerteza cria um ambiente de desconfiança tanto para os consumidores quanto para os produtores e legisladores. Para entender melhor a profundidade desse problema, vamos explorar o contexto do uso do biodiesel no Brasil e em outros países. Veremos por que o percentual de biodiesel é tão controverso e como diferentes nações estão abordando essa questão. Agora que já compreendemos a gravidade das contradições nas declarações do senador, vamos mergulhar no contexto do uso do biodiesel, tanto no Brasil quanto no cenário internacional. Por que o percentual de biodiesel nos combustíveis é tão controverso e quais são as práticas adotadas em outros países? O biodiesel surgiu como uma alternativa promissora ao diesel fóssil, principalmente devido seus benefícios ambientais. Ele é produzido a partir de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais, e contribui significativamente para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Contudo, os desafios técnicos e operacionais associados ao seu uso ainda são objeto de intensos debates. No Brasil, a legislação atual estabelece que o diesel vendido nas bombas contém 14% de biodiesel, conhecido como B14. Essa proporção está prevista para aumentar gradualmente, atingindo 20% B20 até 2030. No entanto, a adoção desse percentual elevado não é unânime entre os especialistas. Muitos argumentam que percentuais tão altos podem causar danos aos motores, especialmente em veículos mais antigos ou em regiões com temperaturas extremas. Em contraste, países como os Estados Unidos e a Alemanha adotam percentuais mais modestos. Nos Estados Unidos, o biodiesel é misturado ao diesel fóssil em proporções
que variam entre 5% e 20%, dependendo da região e das condições climáticas. Na Alemanha, a mistura comum é de até 7%, sendo que qualquer aumento acima desse valor exige estudos e certificações adicionais para garantir a segurança e a eficiência dos motores. Essas práticas refletem uma abordagem mais cautelosa, que busca equilibrar os benefícios ambientais do biodiesel com a necessidade de preservar a durabilidade e a performance dos motores. No entanto, no Brasil, a pressão dos produtores de biodiesel tem levado o governo a aumentar continuamente o percentual, muitas vezes desconsiderando os potenciais impactos negativos. A Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, ANP, e o Ministério das Minas e Energia têm sido criticados por cederem a essas pressões políticas. Enquanto isso, motoristas e frotistas relatam problemas recorrentes com o uso de diesel com alto teor de biodiesel, incluindo aumento no consumo de combustível, entupimento de filtros e até falhas mecânicas graves. A questão central é: até que ponto os benefícios ambientais do biodiesel justificam os riscos técnicos e econômicos? E, mais importante, como podemos garantir que as decisões políticas sejam baseadas em dados técnicos sólidos e não em interesses econômicos? Vamos detalhar os problemas técnicos específicos associados ao uso de biodiesel, explorando os relatos de motoristas e especialistas. Entenderemos os mecanismos pelos quais o biodiesel pode causar danos a AOS, motores, e o que pode ser feito para mitigar esses efeitos. Vamos aprofundar nos problemas técnicos associados ao uso do biodiesel, entendendo os desafios enfrentados pelos motoristas e frotistas. O biodiesel, embora seja uma alternativa ecológica ao diesel fóssil, apresenta algumas características que podem ser prejudiciais a AOS motores, especialmente quando usado em altas concentrações. Uma das principais questões é a higroscopicidade do biodiesel, ou seja, sua capacidade de absorver umidade do ar. Essa umidade se transforma em água, que ao se misturar com o biodiesel, decanta no fundo do tanque, formando uma borra espessa que pode entupir todo o sistema de combustível do motor. Essa borra, semelhante a uma graxa, pode causar uma série de problemas. Primeiramente, ela bloqueia os filtros de combustível, que precisam ser substituídos com muito mais frequência do que o normal. Em segundo lugar, a borra pode entupir as bombas de combustível e os injetores, componentes essenciais para o funcionamento eficiente do motor. Esse entupimento leva a falhas na injeção de combustível, resultando em perda de potência, aumento do consumo e, em casos extremos, danos graves ao motor. Além disso, em regiões com temperaturas mais baixas, como o sul do Brasil, o biodiesel tende a cristalizar, formando aglomerados sólidos que dificultam ainda mais a circulação do combustível pelo sistema. Essa cristalização pode paralisar completamente um veículo, necessitando de manutenção urgente para voltar a operar. Motoristas de caminhões e ônibus têm relatado casos frequentes de veículos que precisam ser rebocados para as garagens devido a esses problemas. Outro ponto crítico é o aumento no consumo de combustível. Estudos e relatos de frotistas indicam que o uso de biodiesel em altas concentrações pode aumentar o consumo de diesel em até 5%. Isso ocorre porque o biodiesel possui um menor poder calorífico em comparação com o diesel fóssil, ou seja, ele libera menos energia por unidade de volume. Para manter o mesmo desempenho, os motores precisam consumir mais combustível, elevando os custos operacionais. Empresas de transporte como a Sambaíba Transportes, em São Paulo, têm enfrentado desafios significativos com o biodiesel. Em uma visita às suas instalações, foram observadas várias máquinas paradas para manutenção devido a entupimentos causados pela borra de biodiesel. O aumento nos custos de manutenção e reparo é uma preocupação constante para essas empresas, que precisam lidar com filtros, aditivos e serviços de oficina com muito mais frequência do que o desejável. Os problemas técnicos não se limitam apenas a grandes frotas.
Pequenos proprietários de veículos também sofrem com as consequências do uso de biodiesel em altas concentrações. Relatos de motoristas individuais indicam falhas recorrentes, necessidade de manutenção frequente e uma constante incerteza sobre a confiabilidade de seus veículos. Qual o impacto econômico e ambiental do biodiesel, balanceando seus benefícios sustentáveis com os desafios técnicos e financeiros que impõe aos usuários? Podemos alcançar um meio-termo que beneficie tanto o meio ambiente quanto os consumidores. Quais os impactos econômicos e ambientais desse combustível? Vamos entender como ele afeta tanto os custos operacionais dos motoristas e frotistas quanto o meio ambiente, e buscar um equilíbrio entre os benefícios ecológicos e os desafios financeiros. O biodiesel é frequentemente promovido por suas vantagens ambientais. Ele é produzido a partir de fontes renováveis, como óleos vegetais e gorduras animais, o que reduz a dependência de combustíveis fósseis. Além disso, sua queima gera menos emissões de dióxido de carbono, contribuindo para a redução do efeito estufa e ajudando a mitigar as mudanças climáticas. A produção de biodiesel também pode incentivar a agricultura, criando novas oportunidades econômicas para agricultores que cultivam matérias-primas como soja e palma. Contudo, esses benefícios ambientais vêm acompanhados de desafios econômicos significativos. Como discutimos no capítulo anterior, os problemas técnicos do biodiesel, como a formação de borra e o aumento do consumo de combustível, resultam em custos adicionais substanciais para os motoristas e operadores de frotas. Empresas de transporte enfrentam gastos elevados com manutenção, substituição de filtros, aditivos e reparos de motores. Esses custos adicionais podem ser um fardo pesado, especialmente para pequenas empresas e motoristas autônomos. Além dos custos diretos, o tempo de inatividade dos veículos para manutenção também representa uma perda econômica. Cada vez que um ônibus ou caminhão precisa ser retirado de operação para consertos, a empresa perde receita. Esse impacto é ainda mais crítico para empresas que operam em setores onde a pontualidade e a eficiência são essenciais, como transporte público e logística. Outro aspecto econômico importante é o impacto nos preços dos alimentos. A produção de biodiesel pode competir com a produção de alimentos por terras agrícolas, o que pode levar ao aumento dos preços dos alimentos. Isso cria um dilema, pois, ao promover uma fonte de energia mais limpa, também podemos estar contribuindo para a insegurança alimentar. No entanto, há formas de mitigar esses impactos econômicos negativos. Investimentos em pesquisa e desenvolvimento podem levar a avanços tecnológicos que tornem o biodiesel mais eficiente e menos propenso a causar problemas técnicos nos motores. Além disso, a diversificação das matérias-primas usadas na produção de biodiesel pode reduzir a pressão sobre as terras agrícolas e minimizar o impacto nos preços dos alimentos. Em termos ambientais, embora o biodiesel seja mais limpo do que o diesel fóssil, sua produção e uso não estão isentos de impactos negativos. A produção intensiva de oleaginosas pode levar ao desmatamento e à degradação do solo, especialmente em regiões tropicais. A monocultura intensiva também pode causar perda de biodiversidade e aumentar o uso de pesticidas e fertilizantes químicos, que têm seus próprios impactos ambientais. Portanto, é essencial adotar práticas agrícolas sustentáveis e regulamentações rigorosas para garantir que a produção de biodiesel não cause danos ambientais adicionais. Isso inclui promover a rotação de culturas, o uso de resíduos agrícolas e óleos usados como matérias-primas e a implementação de tecnologias de produção mais limpas. Quais políticas públicas, inovação tecnológica e práticas sustentáveis podem contribuir para um uso mais equilibrado e eficaz desse biocombustível? Primeiramente, é essencial realizar testes rigorosos e contínuos para avaliar o impacto do biodiesel nos motores em diferentes condições climáticas e operacionais. Esses testes devem ser conduzidos por instituições independentes e com a participação de especialistas em engenharia mecânica e química.
A transparência nos resultados é fundamental para que consumidores e legisladores possam tomar decisões informadas. Investir em pesquisa e desenvolvimento é outra estratégia importante. Tecnologias avançadas podem mitigar muitos dos problemas técnicos associados ao biodiesel. Por exemplo, o desenvolvimento de aditivos específicos pode ajudar a reduzir a formação de borra nos tanques de combustível. Além disso, novos processos de produção de biodiesel, como a hidrólise enzimática, podem resultar em um produto mais puro e estável, minimizando os problemas de higroscopicidade e cristalização. A diversificação das matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel também é uma solução promissora. Em vez de depender exclusivamente de oleaginosas como a soja, podemos explorar o uso de resíduos agrícolas, óleos de cozinha usados e gorduras animais. Essa diversificação não só reduz a pressão sobre as terras agrícolas destinadas à produção de alimentos, mas também promove a economia circular, aproveitando materiais que, de outra forma, seriam descartados. Políticas públicas bem estruturadas são fundamentais para apoiar essas inovações e garantir um mercado de biodiesel sustentável. O governo pode oferecer incentivos fiscais para empresas que investem em tecnologias limpas e sustentáveis, além de estabelecer regulamentações que incentivem a produção e o uso responsável do biodiesel. Por exemplo, normas que garantam a qualidade do biodiesel e limites máximos de percentual de mistura podem ajudar a evitar problemas técnicos nos motores. A educação e a conscientização dos consumidores também desempenham um papel vital. Motoristas e frotistas precisam estar informados sobre as melhores práticas de uso e manutenção dos veículos que utilizam biodiesel. Programas de treinamento e campanhas informativas podem ajudar a disseminar esse conhecimento, garantindo que todos saibam como minimizar os riscos e maximizar os benefícios do uso do biodiesel. Parcerias entre o setor público e privado são essenciais para a implementação dessas soluções. Empresas de transporte, fabricantes de veículos, produtores de biodiesel e órgãos governamentais devem trabalhar juntos para desenvolver e promover práticas sustentáveis. Essas parcerias podem incluir projetos piloto, onde novas tecnologias e práticas são testadas em pequena escala antes de serem amplamente adotadas. Finalmente, é importante adotar uma abordagem holística que considere todos os aspectos do ciclo de vida do biodiesel, desde a produção até o uso final. Isso inclui avaliar o impacto ambiental da produção agrícola, os custos econômicos para os consumidores e os benefícios ecológicos da redução das emissões de gases de efeito estufa. Somente com uma visão abrangente podemos garantir que o biodiesel contribua de forma positiva e sustentável para o nosso futuro energético. Em conclusão, o biodiesel tem um potencial significativo para contribuir com a sustentabilidade ambiental e a independência energética. No entanto, seu uso deve ser cuidadosamente gerido para evitar impactos negativos nos motores e na economia. Com testes rigorosos, inovação tecnológica, políticas públicas adequadas e educação dos consumidores, podemos alcançar um uso mais equilibrado e eficaz desse biocombustível. Em resumo, o biodiesel tem um potencial significativo para contribuir com a sustentabilidade ambiental, mas sua utilização deve ser feita com cautela e responsabilidade. As contradições e pressões políticas não podem se sobrepor à segurança e à eficiência dos motores. Você acha que os políticos estão realmente preocupados com a segurança dos motoristas ou estão apenas defendendo interesses econômicos dos produtores de biodiesel? Me fala aqui nos comentários. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor, um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.